Acupunturistas brasileiros, Nelson Rosman, advogado, defensor da acupuntura multidisciplinar. Volto hoje a conversar com vocês porque no vídeo passado que gravamos houveram muitas dúvidas a respeito de um assunto que eu pretendo abordar hoje. E tomei uma decisão, não só de abordar esse assunto aqui, mas outros assuntos pertinentes tanto à prática da acupuntura quanto à prática das profissões da saúde. Então eu estou efetivamente criando o canal Nelson Rosman de dúvidas e de, enfim, comentários a respeito da acupuntura e a respeito da prática da acupuntura legal, né, do ponto de vista legal, assim como também da prática legal de outras profissões, questões éticas, questões relacionadas ao direito e questões relacionadas à ética profissional dos profissionais da área da saúde. Então, eu peço a você que primeiro curta esse vídeo, se você gostar dele de alguma forma, se ele for útil para você de alguma maneira, curta ele, porque isso aí nos ajuda a divulgar o canal. E, se possível, e você não for inscrito, se inscreva no meu canal. A gente está aqui para trocar algumas ideias, esclarecer dúvidas e, enfim, bater um papo a respeito de tudo isso, tá? Então vamos à dúvida principal que deve ser esclarecida hoje e que surgiu no vídeo passado. A dúvida é a seguinte: eu sou um profissional da saúde, né, e o meu conselho profissional teve a resolução que garantia o emprego da acupuntura ou a especialidade de acupuntura para mim revogada ou anulada através de uma ação judicial. Eu posso continuar fazendo acupuntura? Vamos dar uma olhada então nessa questão. Eu já adianto a vocês que pode, né? Mas vamos entender de onde é que vem a origem do direito da prática da acupuntura por quem a exerce. A origem desse direito, ele vem efetivamente da Constituição Federal. Vocês podem ver ali os dizeres da Constituição Federal brasileira, onde no artigo 5º, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, no inciso 13, ele é bem claro dizendo de que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei exigir. Isso é o que os operadores do direito chamam de norma constitucional de eficácia contida. Ou seja, todo mundo pode fazer acupuntura, neste caso, até que sobrevenha uma lei, né, que diga efetivamente quem pode ou quem não pode fazer acupuntura. Eis o motivo pelo qual nós estamos batalhando no Congresso Nacional, mais especificamente hoje no Senado Nacional, pela regulamentação da acupuntura, de uma acupuntura séria, de uma acupuntura multidisciplinar, como é a tradição no Brasil. Todos nós sabemos que a tradição do Brasil é uma acupuntura multiprofissional, praticada por todos que têm competência de fazer a acupuntura, e não uma reserva de mercado de uma profissão ou outra profissão. Todos podem, na medida em que tenham um conhecimento suficiente para fazer a acupuntura. Pois muito bem, o meu conselho teve a resolução de acupuntura anulada. Estou proibido de fazer acupuntura? Aqui é o mais importante nós entendermos o porquê você não está proibido. Observe, você tem basicamente no direito, os operadores do direito sabem disso, 3 tipos de decisão. As decisões de primeiro grau são chamadas de sentença, as de segundo grau e terceiro grau são chamados de acórdão, né? As decisões de primeiro grau são dadas por juízes e as decisões de segundo e terceiro grau são dadas ou por desembargadores ou por ministros, tá? Mas o conteúdo das decisões, quer sejam elas sentenças ou sejam elas acórdãos, elas se dividem funcionalmente em 3 categorias. As decisões declaratórias, as decisões condenatórias e as decisões constitutivas e desconstitutivas de direito. Trocando em miúdos para vocês, de uma forma assim, bastante simples para que todo mundo compreenda. As ações declaratórias, elas certificam um direito, elas dizem que você tem este direito, certifica a legalidade de um direito. Por exemplo, eu tenho um diploma
e fui questionado se esse diploma é verdadeiro. Eu ingresso judicialmente e peço ao juiz que declare, diante dos meus argumentos, a veracidade desse meu diploma, ou a veracidade dessa minha condição, desse meu direito, é o que a gente fala, né? Pô, muito bem. O juiz pode declarar a veracidade e pode declarar a inverocidade também, ou seja, que ele não é verossímil, que ele não é verdadeiro, né? Isso é o conteúdo de uma decisão declaratória. As decisões constitutivas e desconstitutivas de direito são aquelas que modificam um direito, que criam um direito ou que retiram um direito. Então, as constitutivas e desconstitutivas dizem assim: o fulano de tal tem o direito de fazer tal coisa, ou o fulano de tal não tem mais o direito de fazer tal coisa. Eu posso fazer acupuntura? Não, por uma sentença você está proibido de fazer acupuntura. Não pode. Esse seria o caso, se houvesse esse tipo de situação. Mas uma sentença não pode ir contra uma Constituição ou uma regra constitucional. Por isso que não foi feito. E eu vou explicar um pouco melhor o porquê. Bom, por último, nós temos as decisões condenatórias. As decisões condenatórias são aquelas que obrigam o sujeito a fazer determinada causa, determinada coisa, ou determinada obrigação, né? Obrigam o sujeito a pagar um valor, obrigam o sujeito a cumprir uma pena tal e assim por diante. Pois muito bem, a ação que foi proposta contra os conselhos profissionais, ela é uma ação declaratória. Ação declaratória de nulidade de um ato administrativo. O Conselho Profissional, ele é uma autarquia federal e as autarquias federais, elas emanam as suas decisões, elas promovem as suas decisões através do que a gente chama de ato administrativo. E as resoluções são um tipo de ato administrativo. Então, quando provocado o Poder Judiciário, ele vai dizer se aquele ato administrativo é legal ou se ele não é legal. Simplesmente isso. Tá? Então, o que aconteceu nas resoluções, por exemplo, da fisioterapia, que é um caso clássico? A Justiça Federal disse que a resolução COFITO 60 e outras que criavam a especialidade de acupuntura estão anuladas. Elas não existem mais no mundo jurídico, elas acabaram, elas foram anuladas. Mas isto não quer dizer que o fisioterapeuta não possa fazer acupuntura. São coisas absolutamente diferentes. Para que isso acontecesse, você deveria ter uma ação, uma decisão desconstitutiva de direito, quer dizer, era uma ação declaratória cumulada com uma ação desconstitutiva de direito, proibindo o fisioterapeuta de fazer acupuntura ou outro profissional de fazer acupuntura. Não foi o que ocorreu. Simplesmente o juiz anulou o ato administrativo do conselho, mas ele não proibiu ninguém de fazer acupuntura, até porque ele entende que o artigo 5º, inciso 13, diz que a acupuntura e a prática dela é livre em território nacional até que sobrevenha uma lei que diga quem pode ou quem não pode fazer acupuntura. É muito simples o entendimento disso. Então eu acho que eu fui bastante claro. Você não está proibido de fazer acupuntura. Mas e por que foi anulado? Porque o conselho que fez isso extrapolou o que a gente chama de competência. Cada autarquia é criada por uma lei. E uma lei que dá as suas competências, até onde ela pode ir, até onde ele não pode ir. Bom, muito bem. Os conselhos profissionais, eles têm um dever de fiscalizar a profissão e de promover atos registrais. Ele registra o teu diploma, ele se assevera de que você tem as condições de praticar. Por exemplo, eu me formei em fisioterapia, o conselho vai verificar se o meu diploma é legal, se meu diploma foi expedido, e aí então ele vai me dar o meu número, o meu conselho, o Jornal de Fisioterapia, para que eu possa exercer. Mas ele não pode criar uma condição de especialista.
cabe a ele meramente registrar uma condição de especialista. Então foi exatamente isso que aconteceu. O que a Justiça Federal afirmou é que os conselhos profissionais não podem criar a especialização. Quem cria a especialização, como a gente vai ver aqui mais para frente, a especialização ela é criada por instituições de ensino superior, através da resolução Conselho Nacional de Educação, Câmara de Ensino Superior, número 1, de 8 de junho de 2007, que é a famosa resolução CNE 1 de 2007. Esta resolução diz que só as instituições de ensino superior podem criar uma especialização. E eles criaram, essas instituições criam as especializações, por exemplo, de acupuntura. Aí você, acabando esse curso de acupuntura, você é um especialista em acupuntura. A outra forma é você você ter uma especialidade em acupuntura. E como é que eu faço para obter uma especialidade em acupuntura? É muito simples. Uma associação profissional, né, que tenha no seu estatuto a competência, ou vamos dizer assim, a atribuição de elaborar uma prova de suficiência de conhecimentos, pode aplicar essa prova para os seus associados, e aqueles associados que atingirem uma nota suficiente nesta prova promovida por esta associação, a associação expede um título de especialidade por esta associação. E neste sentido, cabe aos conselhos profissionais tão somente registrar não só o diploma de graduação do profissional, mas os diplomas de pós-graduação dos profissionais. Então, isto responde uma dúvida, especialmente aqui da fisioterapia do Paraná, que aconteceu há algum tempo atrás, onde alguém disse que o conselho não pode registrar mais a especialidade. Isto é uma tolice. É evidente que o conselho pode registrar a especialidade ou a especialização de acupuntura no prontuário do profissional. Efetivamente, o que ele não pode fazer é criar um título de especialista, porque não é competência do conselho criar um título de especialista. É competência, ou melhor, é atribuição de uma instituição de ensino superior que promove um curso de especialização, no nosso caso, curso de especialização em acupuntura, ou de uma associação profissional que elabora uma prova com que, ao final, aquele que passar nessa prova, aquele que atingir uma nota suficiente nessa prova, recebe a titulação de especialista, por exemplo, em acupuntura, através de uma associação de acupunturistas. É muito simples. Então, o que você deve entender é o seguinte: o fato da resolução do teu conselho ter sido anulada não significa que você precisa parar de fazer acupuntura. Isso é uma tolice. Aliás, isso é uma inverdade. E, aliás, você não vai encontrar um advogado falando isso, porque o advogado sabe que tem implicações éticas ao se distorcer uma decisão judicial. Você vai encontrar alguns profissionais que não são advogados falando esse tipo de tolice, dizendo que uma ação declaratória, por exemplo, que anulou uma resolução de um conselho, automaticamente proíbe aquele profissional que está vinculado àquele conselho de fazer acupuntura. É lamentável que isso aconteça, mas a gente sabe que acontece muitas vezes, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, não esquece de divulgar também esse vídeo entre os nossos colegas, e eu me despeço por aqui, até uma próxima ocasião. Um abraço a todos.